안녕하세요, 여러분. Matuli. Welcome to another video on this channel. If you're new here, welcome. Eu sou a Natália, pode me chamar de Tatá. E nesse vídeo, como eu prometi pra vocês, eu vou falar sobre como eu estudo idiomas sozinha. Vou dar algumas dicas pra vocês também. Atualmente, o idioma que eu mais estudo completamente sozinha e de graça é o coreano, e eu vou fazer um vídeo somente sobre o coreano depois, porque ali eu quero realmente trazer recursos, PDFs, aplicativos, coisas que eu uso mesmo, como que é a minha rotina de estudo com o coreano. Mas esse vídeo aqui é o meu método que você pode aplicar para qualquer idioma que você esteja aprendendo sozinha ou sozinho. Antes de falar sobre o meu método e como que eu faço minha rotina de estudos, eu acho que é muito importante, antes de você começar um idioma, você se perguntar o seu porquê. Por que que você quer aprender esse idioma? E essa resposta vai te ajudar muito em duas coisas. A primeira é óbvia, você se manter interessado naquilo, você ter a famosa motivação, mas eu não gosto muito desse papo de motivação porque não funciona. Eu acho que é muito importante a gente ter a famosa disciplina e constância. Ter, assim, uma consistência naquele idioma, saber quando pausar, saber quando voltar é muito, muito essencial. Mas entender o seu porquê também vai te ajudar a montar o seu cronograma de estudo e se organizar para estudar aquele idioma. Por exemplo, se você está aprendendo um idioma porque você quer viajar para aquele lugar um dia, você tem o sonho de conhecer aquele lugar um dia, então você já começa ali a montar o seu cronograma, trazendo ali um vocabulário que você vai utilizar naquela viagem, por exemplo. Quando eu vim pra cá, pra Holanda, eu vim pelo programa de au pair, ou seja, eu vim pra cuidar de crianças. E eu lembro que o meu curso de holandês, que foi o primeiro curso que eu fiz básico, era muito voltado pra coisas do dia a dia. Afinal, eu ia usar aquele vocabulário de crianças, brincadeiras, comidas, dia a dia. Então, coisas que realmente iam me ajudar naquele universo que eu estava entrando. Então, se você tem, por exemplo, um porquê que é business, negócios, você vai ter que filtrar um pouco ali o seu cronograma de estudos focando naquele assunto. E sabe, você não precisa ter um porquê muito definido ou algo assim muito uau, porque, sinceramente, com o coreano, por exemplo, eu só quero aprender porque eu acho o idioma bonito e porque eu acho super legal, eu amo o universo coreano, K-dramas, K-pop, então assim, pra mim é muito interessante conseguir assistir um episódio sem legenda, conseguir entender o que eles falam. Pra mim, eu tenho prazer mesmo e paixão de, não somente com o coreano, mas eu tenho paixão de entender as coisas. Então pra mim esse é meu porquê. Nem todo mundo vai entender. Tipo assim, eu já ouvi comentários, né, tipo, ai, por que você tá aprendendo coreano? Você devia estar focada no seu holandês, afinal você mora na Holanda, tipo, não tem nenhum nexo. Mas o seu porquê só precisa fazer sentido pra você. Se você acha o idioma bonito, já é um grande porquê. Se você realmente só tem interesse pela cultura, um grande porquê. Então, guarda pra você e não liga porque as pessoas vão falar. Tipo assim, eu não entendo nem como que alguém pode julgar alguém aprender alguma coisa. Tipo assim, sofrendo preconceito por ser inteligente. Eu estou sendo julgada porque quero aprender um idioma. Essa é nova. Acho que um dos grandes pilares de aprender um idioma é a paixão. Eu acho que quando você tem um interesse genuíno, fica muito mais gostoso o processo, fica muito mais fácil. Mas eu também entendo que às vezes os idiomas que a gente vai aprender é por obrigação. Por exemplo, eu aprendo o holandês porque eu sou obrigada. Não é um idioma que eu escolheria para estudar. Eu acho que todo idioma tem sua beleza, mas o holandês não me pega tanto quanto o coreano, por exemplo, e eu tenho uma certa dificuldade com o holandês, provavelmente por causa disso, porque não me pega, sabe? Então eu preciso colocar muito mais consistência e disciplina nesse idioma, mas eu tenho um hack pra você que precisa aprender um idioma, mas você realmente não gosta muito, não é aquela coisa, mas você precisa aprender a se interessar por ele. E uma coisa que eu faço muito é ter uma rotina de estudos e romantizar os meus estudos. Gente, isso... Eu amo romantizar a minha vida, né? Já começa por aí. Mas romantizar a sua rotina de estudos é muito legal, até virar um hábito mesmo, sabe? Você vai fazer isso igual você faz a sua rotina de skincare, por exemplo, ou sei lá, um momentinho que você tem com você. Então o que eu faço normalmente é separar um tempo do meu dia
Normalmente isso vai depender do meu dia, de quanto tempo eu tenho, mas sempre que eu vou estudar, eu faço todo um ritual de acender uma vela, de colocar uma playlist. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição a minha playlist se você quiser dar uma olhada. Mas eu coloco ali uma música e faço um momento mesmo para que eu até entenda que aquele é meu momento de estudar. E eu crio ali um momento para mim, sabe? Eu acho que fica muito mais legal e a cabeça entende que ali é o meu momento de estudar. E é claro, você tem que ter a famosa disciplina e consistência, saber quando você vai pausar, mas também saber quando você vai voltar. E essa é a parte mais complicada de estudar um idioma sozinha, pra mim, assim, é ter realmente esse lembrete na minha cabeça de que eu preciso, mas tudo é questão de você tornar isso um hábito. No começo é difícil, mas depois entra pra sua rotina. Idealmente, você precisa organizar e ter um tempo de 30 minutos por dia para realmente aprender aquele idioma, ou pelo menos assistir uma aula por dia, mas se você só pode 15 minutos, faça os seus 15 minutos. Então, tudo que eu vou falar aqui também, lembra que é a minha realidade, mas aplica pra sua, pro jeito que pode. Esse vídeo que você tá assistindo tem 15, 20 minutos, não sei quanto que vai ficar. Vai ficar provavelmente maior, mas se você tá assistindo esse vídeo é porque você tem esses minutinhos no seu dia. Em vez de ficar rolando lá o feed, eu penso muito nisso, sabe? Às vezes eu fico uma hora no meu celular e eu falo, caraca, eu poderia estar assistindo uma aula, eu poderia estar fazendo alguma coisa pros meus estudos, sabe? É possível. O que eu faço ali é realmente pegar 30 minutos do meu dia a uma hora e o resto é imersão. O que é imersão? É realmente trazer aquele idioma pro seu mundo. Afinal, para que você está estudando ele se você não vai usar? Eu acho muito besta, às vezes, a gente pegar uns livros, pegar umas coisas muito teóricas, com palavras que a gente nem vai usar para o dia a dia, além de ficar chato e entediante, você não vai fixar na sua cabeça. Então, eu gosto realmente de trazer tudo do meu universo para aquele idioma. Por exemplo, se você gosta de música, de um certo gênero de música, comece a escutar aquele gênero de música naquele idioma que você está aprendendo. Começa a traduzir aquelas músicas, começa a cantar junto, assistir filmes naquele idioma que você está aprendendo, de preferência ainda da cultura daquele idioma mesmo. O dorama é o maior exemplo disso, porque você não somente está aprendendo o coreano ali, mas você também está se imergindo na cultura, nos gestos que as pessoas fazem, fica imerso na cultura. E colocar, sabe, coisinhas que parecem simples, mas que fazem muito sentido. Mudar as configurações do seu celular para aquele idioma. O meu celular, ele é todo em inglês. Escutar podcast naquele idioma. Assistir vlogs no YouTube naquele idioma. Tudo que você normalmente já faz no seu dia a dia, coloca naquele idioma que você está aprendendo. Para mim, o holandês, por exemplo, é muito mais fácil porque eu vivo na Holanda, então eu vou no mercado, eu escuto holandês. Qualquer lugar que eu vou, eu escuto holandês. Minha televisão é em holandês. Tudo aqui é em holandês já. Então, tudo que eu tô falando aqui, eu faço mais intencionalmente com o coreano, que é o que eu tô aprendendo agora. E eu não tenho muito contato com o coreano no dia a dia, então eu tenho que realmente trazer o coreano pro meu universo, senão vai ficar mais difícil, né? Eu não sinto que adianta você ficar assistindo uma aula aqui, uma aula ali, mas não viver aquele idioma. E eu sei que nem todo mundo pode viajar ou fazer um intercâmbio e não vai falar o idioma no dia a dia, então a gente tem que realmente, intencionalmente, trazer aquele idioma pra nossa vida, sabe? Então, literalmente, tudo que eu faço, eu tô sempre em contato com o coreano. Já ajuda o fato que eu sou dorameira, mas até com o inglês mesmo, quando eu estudava o inglês, quando eu queria entender melhor o inglês, eu só assistia televisão, seriado em inglês, com legenda em inglês, até o momento que eu tirei a legenda e consegui ali só ouvir. Mas a ideia é que eu consumia muita coisa em inglês, podcast, seguia pessoas, o meu Instagram inteiro basicamente é conteúdo de pessoas dos Estados Unidos, enfim, de outros países. Então, assim, isso ajuda muito. Isso é imersão, é você realmente ficar imersa naquele mundo. E hoje em dia, com as mídias sociais, com a internet, é muito mais fácil, né? Afinal, você pode acessar qualquer coisa neste momento. Então, façam isso que é bom. Eu não tô fazendo nenhum curso, por exemplo, com o coreano.
E eu precisei realmente estruturar um cronograma de estudos para mim, sozinha. Muito importante você saber o passo a passo de aprender um idioma para você não ficar naquela bagunça. E acho que essa é também uma parte desafiadora de aprender um idioma, que é por onde que eu começo, o que eu estudo hoje, o que eu vou estudar amanhã. Então, organização nesse momento é muito importante. O que eu faço é no meu Notion. Eu amo usar o Notion. Eu tenho um template que eu peguei de uma menina, onde eu realmente organizo meus estudos, mas você também pode fazer isso no seu caderno, na sua agenda, sentar primeiro e montar um plano de estudo. O plano de estudo você pode aplicar para qualquer idioma, mas eu vou dar o exemplo do coreano. Se o seu idioma também tem um alfabeto diferente, começa por ele. Então você vai se alfabetizar primeiro naquele alfabeto. Então, se é coreano, japonês ou russo, sei lá, você tem um alfabeto diferente, você vai primeiro, é claro, se alfabetizar, que é o que a gente faz na escola, a gente vai se alfabetizar. Mas até pro inglês, eu recomendo que você também pratique primeiro o alfabeto inglês, porque ele é diferente a pronúncia, né? Então a gente vai, não é A, B, C, D, E igual no português, é A, B, C, D, E. Quando você entende o som de cada letra, fica mais fácil depois para você entender a pronúncia também. Mas principalmente se tem um alfabeto diferente, por exemplo, o coreano tem o Hangul, e eu acho que é muito importante você começar por ele se alfabetizando. Depois disso, para qualquer idioma, é interessante começar com expressões mais importantes daquela palavra. Então, oi, tudo bem? Meu nome é, então se fazer uma apresentação, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo isso que são as principais expressões para você aprender, para você até se familiarizar um pouquinho com as estruturas, com as palavras, com os sons, mas menos o que funciona para mim é começar pela gramática. Sim, gente, a parte mais chata de qualquer idioma, mas eu comecei o coreano, assim como todos os outros idiomas, pela gramática. Então, entender muito bem a estrutura de cada frase, entender aonde que vai o sujeito, aonde que vai o verbo, para realmente depois você só ir incluindo os novos vocabulários que você tá aprendendo, né? Então, primeiro a gramática, a estrutura das frases. Eu já começo sempre pelo tempo presente, né? O infinitivo, o tempo presente, e depois eu vou pro tempo passado e tempo futuro. Então, ter isso muito bem formado na sua cabeça, como que é a estrutura das frases, para que depois você só ir aprendendo novos vocabulários e poder ir ali encaixando na frase, porque a estrutura você já tem. Começando então ali pela gramática, pelos tempos passados, presente, futuro, e ao mesmo tempo já ir trazendo ali o vocabulário e formar frases com aquele vocabulário. Depois que você ter muito bem na sua cabeça a gramática, eu, você, nós, eles, e conjugar os verbos para cada pessoa. Nessa fase da gramática eu gosto de ir atrás dos verbos mais assim principais, né? Tipo comer, dormir, ir, vir, enfim, todas essas coisas aí. E, gente, pra ser bem sincera, assim, de todos os idiomas que eu estudei, eu acho que o português é o mais difícil quando se trata de gramática e verbos. Eu acho que a gente tem, assim, muitas formas de conjugar verbos, enquanto outros idiomas, até mesmo o coreano, não tem. Então, pra ser bem sincera, a gente já fala o idioma mais difícil e eu vou ser bem sincera, às vezes eu acho que eu nem falo português direito. Quando você aprende a conjugar um verbo, fica mais fácil de quando você aprender um novo vocabulário, um novo verbo, você saber conjugar, você ir lá e conjugar ele quando você já tem muito fixo como colocar na frase. Então, lembra que cada idioma tem as suas 4 habilidades, que é a escuta, a leitura, a fala e a escrita. Então você tem que pensar como é que você vai estudar essas 4 habilidades e montar um cronograma para isso. Pensa numa coisa que realmente você gosta de fazer ou que você se sente confortável fazendo. Então naquele dia você decidiu que você vai praticar a sua leitura. O que você pode fazer com o tempo que você tem? Eu posso ler um livro, um capítulo de um livro? Eu posso assistir um seriado com legenda? Eu posso ler um blog, ler um artigo, ler um livro literalmente naquele idioma. Inclusive, gente, tem tanto PDF na internet para vocês acharem que é muito interessante vocês irem atrás. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição, onde vocês podem encontrar PDFs
e de tanto de livro, de curso de idioma, quanto realmente PDF no geral, assim. Eu coloquei lá várias ideias dentro do meu note do que eu posso fazer se aquele objetivo do dia é treinar a leitura. Então eu tenho lá livro, blog, podcast, tipo o script do podcast. Por exemplo, eu for treinar a escuta naquele dia, eu vejo quanto tempo eu tenho, então vamos lá, eu tenho 30 minutos. Eu vou assistir um vlog no YouTube. Eu amo assistir vlogs. De novo, isso é eu trazendo pro meu universo, porque eu adoro vlogs. Eu já falei aqui antes, mas eu amo assistir vlogs das meninas coreanas que vão acampar. Elas têm esses vlogs onde elas vão, elas acampam, elas fazem umas comidinhas lá, mas tem uma que eu gosto muito, que é a Soulberry, e ela fala nesse vídeo também coisas assim, sabe? Então tem muito vocabulário, tem muita... Enfim, dá pra realmente ali treinar a escuta, que você não entenda muita coisa, só fique ali realmente intencionalmente escutando aquilo, até para sua cabeça entender os sons daquele idioma, o ritmo daquele idioma, e deixar o seu cérebro ir captando algumas palavras. Vídeo no YouTube tem de monte também. Então, para escuta, normalmente eu tenho essas opções ali. Eu adoro fazer journaling, né? Eu gosto de escrever sobre minha vida, sobre as coisas da terapia, coisas que eu tô sentindo. Então, eu vou e faço uma escrita no meu diário, eu tenho um caderno só pra isso, e eu escrevo em coreano ou em inglês. Eu amo escrever em inglês, eu sinto que eu me expresso muito melhor, às vezes, em inglês. Não sei porquê, mas, tipo, eu consigo acessar minhas emoções ali. Eu acho chique, entendeu? Aí eu vou e escrevo em inglês. Ou, atualmente, eu tô tentando escrever em coreano, não tô muito boa ainda na escrita. Eu acho que a escrita coreana realmente é muito difícil ainda pra mim. Mas escrever o que eu tô sentindo, até pra eu poder, às vezes, pesquisar uma palavra que eu não sei. E aí já aprendo um vocabulário, né? Sobre emoções, sobre coisas do dia a dia que eu tô sentindo, tempo passado, essas coisas. Escrever no diário é muito legal, até porque você vai estar exercitando escrever coisas que é real pra você. Tipo, você não tá inventando, você tá tentando se expressar. Outra coisa também que eu faço muito é usar o meu flashcards. Tem vários flashcards pra você comprar na internet, mas eu fiz os meus próprios em coreano. Tem alguns sites que, se você pesquisar no Pinterest, flashcards English, sei lá, pro idioma que você quer, você vai achar vários, que é literalmente essas pecinhas com imagens e palavras pra você fazer várias brincadeiras, sabe? Eu invento minhas brincadeiras, mas o que eu faço normalmente pra aprender vocabulário e pra me ajudar na escrita é pegar um flashcard e tentar fazer uma frase com aquela palavra. Tipo assim, sei lá, pego cadeira. Eu sento na cadeira. Vestido. Hoje eu vesti um vestido amarelo. Tipo, pegar aquela palavra e montar uma sentença, que aí você já pratica escrita, gramática e vocabulário. Com flashcards você pode fazer um monte de coisa, na verdade. Você pode fazer joguinho de memória, você pode fazer isso que eu acabei de falar, que é montar sentenças. Você pode pegar e fazer tipo um desafio. O que eu tô fazendo ultimamente é 10 palavras por dia e vou fazendo sentenças com elas. E isso ajuda bastante. Eu tento também fazer sentenças tanto no passado, né? Tipo, eu como, eu comi, quanto no futuro, né? Então, pra ajudar a fixar os tempos na minha cabeça. Então, você pode fazer várias coisas com flashcards. Tem aplicativo também que você pode brincar com os flashcards. O que eu mais uso é o Quizlet. E ele tem várias funções para vários idiomas. Então, você pode pesquisar esses flashcards no aplicativo do celular mesmo e ir brincando. E finalmente, para a fala. Gente, falar pode ser a parte mais complicada porque não tem com quem a gente conversar normalmente. Principalmente se você está no Brasil. Tipo, você não vai na padaria e falar inglês, entendeu? Então você vai ter que dar uma de louca e falar sozinha no espelho. Eu faço isso, tipo, o tempo inteiro. Eu fico falando sozinha, eu invento situação. Às vezes eu tô, tipo, me maquiando na frente do espelho e eu finjo que eu tô fazendo um tutorial de maquiagem. Ou eu tô fazendo minha skincare, eu vou, tipo, descrevendo o que eu tô fazendo. Gente, fingindo, entendeu? Que eu sou a maior blogueira e, tipo, falando sozinha. Às vezes eu tô assim, invento cenário na minha cabeça, eu já faço isso mesmo em português, por que não fazer em inglês? Então sim, eu falo sozinha e eu acho que você devia falar sozinha também. A terapeuta aprovou, tá? Uma coisa que eu gosto muito pra me ajudar na pronúncia também.
Porque é óbvio que a gente fala português, a gente vai ter um certo sotaque, e eu acredito que sotaque é tudo, você tem que ter sotaque, sotaque é a sua identidade. Mas se você quer realmente melhorar a sua pronúncia, né? Eu gosto muito do shadowing, tá? Esse método shadowing, gente, pega isso aqui é ouro, tá? Pegou? Shadowing. Shadowing é literalmente copiar outra pessoa. Tá liberado. Que é você pegar um vídeo, tem vários vídeos no YouTube de shadowing, coloca lá no YouTube shadowing inglês, shadowing coreano, sei lá. Que aí vai ter um vídeo pra você com a pessoa falando, né? Tipo uma cena de filme, a pessoa fala a palavra ou a frase e aí você pode repetir várias vezes. E a ideia do shadowing é você literalmente tentar copiar o jeito que aquela pessoa tá fazendo, o jeito que aquela pessoa tá falando, até ficar uma coisa... Vai ficar meio estranho no começo, você vai se sentir meio besta, mas funciona. Tipo, é uma coisa que me ajuda muito com a pronúncia, pra ficar realmente uma pronúncia mais natural, pra eu me sentir mais confiante falando aquela palavra, porque sim, gente, cada idioma tem um som diferente, sabe? Então, tipo, o coreano, assim, né? Se eu ler o coreano, tipo, em português, seria 감사합니다. Mas eles falam muito, tipo, 감사합니다. Tipo, tem um negócio, tem um tempero, assim, em cada idioma. Então, o shadowing ajuda muito. Então, se assistir um vídeo de alguém falando aquele idioma, tenta copiar o jeito que a pessoa falou. Faz o shadowing. Coisa que você pode fazer com a fala é realmente conversação. Hoje em dia existem aplicativos que eu não recomendaria porque pode ser um pouco perigoso, que é você conhecer pessoas para poder treinar o idioma, mas tem também algumas aulas na internet que você pode comprar, tipo, solta, assim, sabe? Que é pra você treinar a pronúncia. A coisa que eu conheço que é pro coreano é o Italki. Você pode comprar uma sessão lá com qualquer professor do mundo, tem vários professores lá verificados, e você tem 1 hora de Skype com aquela pessoa, e o foco da aula é realmente conversação, fala, apenas fala, sobre qualquer assunto, entendeu? Coisa que quando você tá falando sozinha, gente, sério, pega o seu celular, se grava falando, grava um áudio, sei lá, pra você escutar depois, sabe? E você ir reparando no que você pode melhorar, tanto na parte gramatical quanto na pronúncia mesmo. Eu acho que então, pra gente organizar tudo o que eu falei, você sentar com você, fazer uma reunião com você mesma, foi o que eu fiz, eu sentei comigo, fiz uma reunião comigo mesma e qual é o meu porquê? Por que eu quero aprender esse idioma? Quanto tempo eu tenho por dia que eu posso investir nesse idioma? O ideal, como eu falei, é 30 minutos, mas se você pode só 15, 20, tudo certo. E aí você vai pensar no que você pode fazer naqueles 20 minutos. Primeiro, estruture então o seu plano de ação, o seu plano de estudo, que são as etapas dos seus estudos. E aí você vai organizar por dia o que você vai fazer naquele dia. Se você pode investir num curso, eu recomendo que você assista 1 aula por dia daquele curso, e hoje em dia também existem vários recursos gratuitos para você fazer. Então eu pego vários canais no YouTube onde eu aprendo coreano e eu vou falar sobre eles num outro vídeo, que eu vou falar para vocês mesmo a minha rotina e recursos do coreano. Mas eu pego um canal e eu fico só com aquele canal, porque daí eu sei que eu vou ficar acostumada com aquele professor, com aquele método de ensino, e aí eu pego um canal no YouTube e faço lá 1 aula, ou pelo menos 1 hora de aula, e o resto eu vou só me imergindo mesmo, vou fazendo minha imersão naquele idioma, mas tendo o seu plano de estudo estruturado, que é o que você vai estudar primeiro e quando, e se comprometer a só avançar quando você tiver muito bem ali entendido aquilo ali. Então, pra você não ficar all over the place, tipo, doida, é muito importante que você, então, fique ali o tempo que for naquela gramática, entender mesmo aquilo ali, fixar muito bem e ir, né, building blocks, tipo assim, fazendo bloquinhos na sua cabeça. E organizar, colocar num papel ou colocar no seu Notion o que você pode fazer para cada habilidade. E ver o que você gosta de fazer. E pra escutar, então eu vou me comprometer a ouvir música. Coloca lá. Então, ter um banco de dados onde você pode colocar o que você pode fazer para quando você sentar para estudar e fazer o seu ritual de estudo, você olhar para aquilo e falar, isso eu tenho tempo para fazer. Inclusive, no que eu faço no meu Notion, eu tenho assim,
vários blocos, então eu tenho 15 minutos, 20, 30 e o dia inteiro. E dentro de cada bloco eu tenho opções do que estudar naquele dia que eu possa fazer naquele tempo. Então, por exemplo, se eu tenho 1 hora, eu vou assistir um episódio de dorama e hoje eu vou treinar a minha escuta. Se eu tenho 1 hora, eu vou assistir uma aula inteira. Se eu tenho 30 minutos, eu vou escutar um podcast. Se eu tenho só esse tanto, eu vou revisar uma lição. E fazer revisão também é muito importante, né? Então, você fazer ali seu cronograma de acordo com o que você pode. E é assim que eu, basicamente, fiz a minha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e também quais tipos de vídeo vocês têm vontade de ver por aqui. Se vocês querem muito o vídeo do coreano, se você tá aprendendo coreano, qual idioma você tá estudando, me conta, quero saber, pra gente trocar aqui figurinhas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha te inspirado de alguma forma a começar os seus estudos, a ser bilíngue em 2024, tá? E me conta também o porquê, qual é o seu porquê de estudar esse idioma que você quer estudar. É isso, meus amores, um beijo e até o próximo vídeo.